dia! Bom demais estar aqui nessa bancada do Sorrindo para a Vida com você, que sempre fica ligadinho na nossa programação. Dia de ouvir o Senhor, dia de agradecer o Senhor. Sempre é dia, sempre é tempo de louvar ao Senhor. E eu quero já começar essa manhã quente aqui em Cachoeira Paulista, né, com temperaturas altas. Não sei de que forma encontro você, em qual região do nosso Brasil. Regiões lindas nosso Brasil tem, mas também tem muita gente no exterior acompanhando a programação da Canção Nova. Deus abençoe você, Deus abençoe os nossos ouvintes da rede Canção Nova de rádio, pela FM, em vários canais acompanhando a Canção Nova, pelos aplicativos. Deus abençoe a sua casa. Vamos ouvir o Senhor? Sorrindo para a Vida acontece todos os dias, pela manhã, ao vivo, aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Tem uma reprise às 11 da noite, ela é editada, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, um pouco menor à noite, mas tem a reprise, viu? E depois, se você quiser acompanhar inteiro a programação, né, o programa Sorrindo para a Vida e a programação da TV Canção Nova, ele fica disponível no nosso canal oficial no YouTube. Você sabe qual é? O Canção Nova Play. Vai lá, se inscreva, aperte o sininho, sempre você vai receber notificações de novos vídeos, tá bom? Canção Nova Play. Beijo para toda a equipe que está trabalhando sem parar para colocar a nossa programação evangelizadora no ar. Veja os nossos sócios evangelizadores queridos que mantêm a programação da Canção Nova também. E gente boa, querida aqui comigo, hein? Garantida aqui toda a equipe para fazer acontecer o nosso Sorrindo para a Vida. Vou receber com carinho aqui nosso músico Elias Júnior, está aqui hoje. Bom dia, Elias. Coisa boa. Bom dia, Paula. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Só um pouquinho, mas bem pouquinho de sono. Só um pouquinho. O que a gente faz bem com sono, né? Ontem eu estava com muito sono. Ah, você também? Ontem, eu estava com muita dificuldade de acordar. Eu acho que era segunda-feira. Hoje já acordei mais desperta, né? Tem dia que a gente acorda assim mesmo. Tem sim. Faz parte, né? Faz parte. Bom dia, você que nos acompanha. Uma alegria, um presente de Deus estar com você mais um dia, mais um Sorrindo para a Vida. Bom demais. A gente tem o Elias aqui. O Márcio também já chegou. Tá ali com a Bíblia na mão, já anotando ali. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. Você tá bem? Graças a Deus, Graças bem. a Deus. De medalha das duas cruzes. Pois branca hoje. Verdade. Já pedindo a Deus que nos guarde, que nos proteja. Não é essa promessa que essa medalhinha traz em si? Essa promessa da palavra de Deus? Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quando eu me visto com essa camiseta, a minha declaração para Deus é esta: Senhor, eu me uno a Ti. Meu Deus, eu me coloco diante de Ti, me coloco na Tua presença. Livra-me, protege-me, porque todo santo dia nós precisamos que Deus nos livre dos perigos do dia, porque viver é perigoso, não é? Então nós pedimos: Senhor, livra-me, Senhor, protege-me. E precisamos muito da ação de Deus na nossa vida, porque há momentos que nós precisamos que Deus nos proteja, inclusive de nós mesmos. Isso. Eu pensei Inclusive nisso, de nós mesmos. Eu coloquei a medalha hoje e pensei nisso. Né? Se eu colocava para frente, se eu colocava para dentro, né? Naquele pensamento, né? De que Deus cuide de mim, que Ele me restaure no meu interior e também me livre de todo o mal. Amém. É assim que a gente sente quando coloca, né? É assim né? mesmo. E rezando, eu já vou pedindo ali ao Senhor que me guarde dos perigos, do mal, que abra os caminhos. Essa estampa na parte que você está vendo aí para frente, ela traz uma oração milenar, uma oração muito antiga, com as suas iniciais em latim, que é Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Lux, Vadiretro Satana Num Pansuad Mikvana, Sunt Malaco Elibas, Ipse Venena Bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo os teus venenos. E nós pedimos, declarando que a cruz sagrada seja minha luz. E que nesse dia de hoje seja assim. Que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine todas as nossas atitudes, as nossas decisões,
as nossas falas, os nossos pensamentos, que tudo na nossa vida esteja debaixo da salvação de Cristo, conquistada para nós na cruz. Quero colocar aqui à sua disposição a palavra de Deus, que vamos rezar aqui no Sorrindo para a Vida, que está em Eclesiástico, capítulo 32, versículos do 24 ao 28. Eclesiástico 32, versículos do 24 ao 28. Anote aí, guarde na sua Bíblia, que daqui a pouco voltamos a esta palavra. Já anotei, consegui pegar de primeira aqui. Ô Márcio, e os testemunhos ontem, hein? Estava recordando no finalzinho, né? A senhora que também entrou em contato com a gente sobre a casa dela estava prestes a pegar fogo e ela também pediu, foi pedindo a intercessão, acreditando também na oração, até a intervenção de Deus, né? Ontem nós tivemos 2 testemunhos aqui no Sorrindo para a Vida, muito fortes, comoventes. E um deles era a respeito dessa espiritualidade retratada nessa medalhinha, não é? Que a medalhinha retrata uma decisão do nosso coração. Porque se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. E ela contava do incêndio que houve na região ali onde ela morava. Foi detalhando. E que o fogo tinha se descontrolado por completo. Era impossível controlar o fogo. Que o fogo já estava chegando na casa dela e de outros moradores. E ali diante daquela situação onde não havia mais nada a fazer, ela segurando a medalhinha que ela trazia no peito, medalha das 2 cruzes, rezava. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Senhor, nós nos unimos a Ti. Livra-nos nesta hora. E de repente uma pessoa grita do lado dela, milagre. Porque o vento virou na mesma hora e começou a soprar o fogo para longe da casa deles. E naquela hora ela reconheceu, e não só reconheceu, mas ontem mandou para nós o seu testemunho, dizendo que naquele momento ela não tem dúvidas de que pela força da oração Deus interveio. Não é? E tivemos um outro testemunho que chegou por carta de uma senhora de 70 anos, nossa, linda, contando os inúmeros abusos que ela sofreu dentro de casa, a partir da família, abusos sexuais durante ali a sua infância, adolescência, coisa que influenciou a vida dela até pouco tempo. Então ela dizia, nem filhos tem, cheguei aos 70 anos carregando esse peso, essa angústia dentro de mim e rezando uma oração que Deus fez chegar a mim através do livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Foi. Eu encontrei a libertação do meu coração. Nossa, eu fiquei encantada com ela. E foi muito bonito e comovente para nós, que a Paula, depois do programa, fez até um comentário aqui conosco, que a cura interior que Deus realiza em nós não tem idade. Não, olha, ela tem 70 anos. 70 anos, nós já vimos crianças a receberem curas interiores profundas, adolescentes, jovens, adultos e pessoas também idosas, porque nosso Senhor não desistiu de nos curar. Ele nos ama. Bom demais. E depois os comentários ali do Sorrindo, a gente vai vendo, vocês participando, a gente vai vendo a ação de Deus, dizendo como foi bom ouvir, né? Como a gente vai vendo o Senhor agir, Ele continua agindo, é isso mesmo, é isso que Ele realiza. E hoje nós vamos ouvir o novo de Deus, porque hoje é um novo dia e a Val sempre traz boas notícias pra gente. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Cadê eu? Cadê a Val? Bom dia para todo mundo que está aí sintonizado na TV Canção Nova, também na rádio. Bem-vindo, Elias. Deus te abençoe. Também. Bom dia, Márcio. Bom dia. Deus abençoe você também. Você também. Bom dia a todos. Que o Senhor nos dê a graça de um bom dia. E o dia, para ser bom, tem que ser na presença de Deus, não é?
Então que estejamos todos inteiros na presença de Deus, na graça de Deus, nesse dia de vida que Ele nos concede. Convido você a participar com a gente nesta manhã, já chega junto, já ouvimos aí as narrativas, porque os testemunhos e a força da palavra de Deus vai movimentando o nosso coração, vai alimentando a nossa fé. Se Deus fez na vida dos nossos irmãos, Deus também há de fazer em nossas vidas, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer o nosso bem e a nossa felicidade. Então tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, que Deus há de realizar o melhor em nós no dia de hoje. Para participar, muito simples, o nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Você pode participar também através do nosso Instagram, @sorrindopravida, @sorrindopravida. Eu aguardo a sua presença e a sua participação. Posso contar? Deixando o seu pedido de oração. Eu vi aqui várias intenções. Uma esposa, ela disse assim: Val, eu estou desesperada, eu preciso de oração. Minha família está em frangalhos, eu preciso de oração. Tem uma pessoa que todos os dias, um homem, todos os dias ele envia um e-mail dizendo: Val, reze pela restauração da minha família. Então, todas essas intenções, pessoas pedindo por saúde, entes queridos que estão enfrentando tratamento, pessoas que estão hospitalizadas. Recebi selfie de pessoas que estão no hospital. Não vou mostrar porque a condição da pessoa nem é a melhor naquele momento, mas assim dizendo: Vá, olha onde eu estou e olha onde a TV Canção Nova está. Estou sendo alimentado aqui, estou num leito de hospital. Então, todas essas intenções nós colocamos no coração de Deus. E é claro, também as boas intenções, celebrando o aniversário de matrimônio, celebrando o aniversário, o dom da sua vida, a vida de alguém que você ama muito. Nós nos unimos a você, a toda a sua intenção, tudo que está no interior do seu coração. Eu já começo o programa, vou trazer os testemunhos, mas começo trazendo aqui fotinhas. Vocês vão conhecer, gente, que menino lindo. Foi a Carol que mandou esse e-mail. Carol, muito obrigada. Ela diz: bom dia, Val, e a todos do Sorrindo pra Vida. Quero mostrar a vocês a criançada que estão usando os looks da loja Canção Nova. A cidade é Taciateua, no Pará. Vocês já foram lá, meus irmãos? Taciateua, não. Eu nunca Estão chegando lá hoje. Estamos chegando lá. Olha, o Davi, Juscelino, Ana Júlia e a Ana Luísa. Eu começo mostrando aqui o Davi, que ele tá todo assim à vontade, esticado na parede. Sabe quando a pessoa se estica todo ali, todo apoiado? Olha lá. Tá combinando com o Márcio hoje. Ele também tá de medalha das duas cruzes, camiseta, medalha das duas cruzes, a branca. Mas peraí, gente, porque não é só o Davi, não. Tem muita gente com vestuário Canção Nova. Ai, que lindezas. Nossa. Tão lindas demais. E a cara boa dos três? Todos os três sentadinhos, bonitinhos, aquela pose para foto. Estão ali também, perdão, gente, saí bem na hora, né? Eles estão também com a medalha das duas cruzes. Agora, vocês vão conhecer o Aclis Rafael, de 4 meses, que fofucho. Foi a mamãe, o Ellen e o papai Júnior que enviaram. E Paula, ele já é sócio Kids. Opa. Já vai chegar a revista Canção Nova para ele. Olha só, papai e mamãe vão ler. Mas, Márcio, deixa eu tentar melhorar. Ai, petitico. Porque ele tem 4 meses, o Aclis. Ele tá, Márcio, eu pedi inclusive pro seu João para pôr do teu lado. Faz a gentileza de mostrar para quem tá em casa, porque ele tá com o body de São Miguel Arcanjo. Vou abrir aqui, ó. Olha que lindo. Vou pedir para Paula abrir o outro. Abro sim. Olha com o nosso bebê. A gente mostra porque é realmente uma fofura. Eu acho que ele tá com essa da minha cor aqui, Márcio. Também tô achando. Ele tá com esse, com o azul sólido. Mas a gente já coloca um do lado do outro aqui, para que você possa ver a diferença, não é? Vou deixar enquadrar os dois, porque eles são próximos, mas são diferentes. O que eu estou segurando é um azul mescla, não é? Então ele é todo rajadinho de cinza. Então ele é lisinho, mas dá uma impressão de textura. O da Paula é a cor azul sólida, não é? Um azul diferente, acinzentado também, não é? Mas a cor é lisa. E esses dois bores trazem na frente, estampado, a oração, a súplica a Deus pela intercessão de São Miguel Arcanjo.
amparada aqui pela imagem de São Miguel. Uma linda camisa, imagem, né? De São Miguel Arcanjo, sim, como na camisa. Escrevendo por causa dos que estão acompanhando pela rádio. Isso, e dá a impressão que é só o São Miguel, mas não, veio a oração também. Veio a oração também. Uma linda imagem de São Miguel Arcanjo, vencendo essa batalha contra o mal que Deus confiou a ele. Por isso que nós, tantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida, rezamos São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. É isso mesmo. Eu quero mandar um abraço também para Elaine, para mãe e filho, no Tudo é Fofurice. A gente mostrou o Aquiles de 4 meses, mas a Elaine disse que o filho dela, o Felipe Chagas, também é sócio Kids, mas ele tem 12 anos e toca na comunidade, lá na comunidade deles. Não colocou o nome aqui, não é? Mas não tem problema. Tocador a gente mostra, tocador igual Elias. Ele tá com o vestuário Canção Nova. Essa eu ainda não vesti, mas já me deu a dica. Quero usá-la ainda essa semana, ela se é linda, possível. eu já vesti. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tá linda, linda, linda. A fita cassete, o ano que não começou a Canção Nova. Isso, 1978. Ela tem uma pegada assim retrô, sabe? Tá muito bacana essa camiseta. Gente, tem muito lançamento. Dá uma conferida lá no loja.cançãonova.com. Eu estou com uma. A Paula tá com lançamento. Eu já vim de Nossa Senhora Elias. Aparecida. Tá chegando o dia dela, da minha madrinha Nossa Senhora Aparecida. E eu falei, vou divulgar. Eu me consagro a quem? A Mãe do Céu. Mãe Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Tá linda mesmo, viu, Val? Dá parabéns para a equipe pelos lançamentos da loja Canção Nova. Estão à disposição, viu? loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Quero aproveitar, vou trazer testemunhos, porque o povo de Deus não para de dizer por que ama e porque ajuda a Canção Nova, né? A gente sempre diz, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então, hoje nós vamos conhecer alguns motivos de por que ajudar esta obra de evangelização, mas eu vou vendo a Canção Nova como ela é sustento na vida das pessoas. Tem aqui o testemunho, foi inclusive o Padre Helenildo que trouxe para mim ontem. Padre, sua bênção, obrigada, viu? Padre Helenildo trabalha no santuário, é um dos responsáveis, é o assessor ali, executivo do Santuário Pai das Misericórdias. E ele trouxe o testemunho do Luiz Sérgio do Nascimento. Ele é de Marmelópolis, aqui no estado de Minas Gerais, sul de Minas, né? Bem pertinho aqui de nós. E o Luiz, ele conta, vou sintetizar um pouco da história dele. Ele tinha o sonho de se casar, noivou, então ele teve mais de 2 anos, quase 3 anos de namoro, noivado. E aí descobriu que a noiva estava com câncer. Fizeram todo o tratamento, todo o possível, chegou até a ser removido o câncer no cérebro, mas ela veio a falecer. Mas ele diz assim que mesmo eles confiando no milagre, e eu achei muito bonito ele dizer assim, olha, Josiane foi a bênção de Deus na minha vida. Sonhava em termos a nossa família. Quando veio a doença, confiava muito no milagre e pedia até a intercessão de Inha Chica, do Pai das Misericórdias, mas não aconteceu. Demorou uns meses para decidir doar as alianças. Meu coração estava apertado. Mas eu sei que onde ela está feliz, porque eu estou ajudando esta obra maravilhosa com as nossas alianças. Ela que me ensinou a rezar com a Canção Nova e amava esta obra. Então deixo aí com vocês um pouco da nossa história. E ele disse que queria deixar então para nós um pouco da história dele. Então, muito obrigada ao Luiz Sérgio do Nascimento. E a gente sempre diz que o santuário ele é construído de histórias, né? Quantas pessoas deixaram aqui a sua história, mas que também levaram a graça de Deus, porque Deus é assim. A gente deixa, mas a gente nunca retorna de mãos vazias. Então, tenho certeza que Luiz voltou não só com as mãos cheias de bênção, mas o coração e toda a vida, na verdade. Quero me unir a você nesse agradecimento, Valdene, pelas inúmeras graças que têm sido obtidas neste santuário do Pai das Misericórdias. Para quem visita e para quem ainda não conseguiu visitar. Porque esse templo, o santuário do Pai das Misericórdias, é um lugar de milagres. E o grande milagre é Deus que nos abraça onde quer que nós estejamos. Às vezes você diz assim, eu queria tanto visitar o santuário do Pai das Misericórdias, mas eu não consigo. Mas o Pai das Misericórdias, vendo a sua intenção, abraça você. Eu quero agradecer porque este santuário, gente,
foi construído e está sendo construído, porque ele ainda não terminou. Tem várias coisas ainda que precisam ser feitas nele. Os banheiros estão em reforma, Márcio. Os banheiros estão em reforma, o teto dele ainda não foi concluído, principalmente aquela parte do forro. E toda a manutenção, né? A manutenção do santuário, não é? Os confessionários que precisam ser construídos junto ao santuário, não é? São várias obras que precisam ser realizadas ainda e que não foram concluídas. Mas esse santuário foi levantado, sabe como? Muitas pessoas que olhavam para a própria história, muitas vezes simbolizada numa peça de ouro que tinha, não é? Era uma gargantilha arrebentada, era um brinco que perdeu uma das peças, só ficou uma pecinha, era uma pulseira, um relógio antigo, aquele ouro velho. Eu mesmo tive em mãos dentadura que tinha ouro, não é? Obturações feitas de ouro. São essas coisas que iam chegando para que o santuário pudesse ser construído. E a coisa mais bonita que eu achei em toda essa história é que não se tratava apenas do ouro doado. Vinha, como a Valdênia disse, com a história de pessoas. Era aquele item que tinha um profundo valor afetivo, porque foi doado pelo pai, foi doado pelo avô, pela avó. E a pessoa mesmo olhava, usar não é o caso, vender, não vou vender uma coisa que tem esse valor para mim. Não tem preço. Não tem preço. Muitas pessoas decidiram eternizar essa peça, doando para constituir esse santuário maravilhoso. E uma coisa que me contavam é que quando essas peças elas chegam, elas não são vendidas, não é? Então assim, o ouro que chega, ele não é, essa gargantilha é bonita, essa pulseirinha é bonita, vamos vender para se transformar em dinheiro. Não, esse ouro é de verdade derretido e ele é separado da escória, não é? Então assim, às vezes o cobre, às vezes as impurezas. E diz que naquele momento, quando há essa separação, ali na fundição, sobe uma fumaça ao céu. E aqueles que da comunidade muitas vezes iam acompanhar esse processo, viam ali naquele momento uma oferta, as orações daqueles que estavam fazendo a sua doação, São vidas, são histórias. como que subindo a Deus. Não é? É claro que é uma maneira material da gente ver o que acontece em nível espiritual. Porque muito antes de aquela peça ser fundida, no coração da pessoa, a sua súplica subiu ao céu. Então quero agradecer a você que faz parte da história desse santuário, mas quero aproveitar e renovar também esse pedido, não é? Para que essas obras continuem a ser feitas, porque veja, gente, um santuário precisa, por exemplo, dos confessionários ali do lado. Você tem ideia de quanta gente passa por essa canção nova de Deus, não é? Precisando de confissão, de um lugar adequado para que as pessoas sejam atendidas? Então, talvez até ouvindo essa história, você também se sinta comovido e diga, eu queria participar. Não queria não, queira, não é? Se você quiser, envie a pecinha de ouro que você tem, a doação que você quer fazer para o Santuário do Pai das Misericórdias. E para qual endereço a gente manda, Val? Para o endereço da Canção Nova mesmo. E aí você coloca Santuário do Pai das Misericórdias, Caixa Postal 57, o CEP é 12.630, dígito 000. Vou repetir para você, tá bom? Cachoeira Paulista, São Paulo, é a nossa cidade. Então você coloca os cuidados do Santuário do Pai das Misericórdias, Caixa Postal 57, CEP 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Vai chegar aqui, se quiser colocar na carta um recadinho pra gente falar aqui no Sorrindo pra Vida, pode mandar, porque daí eles trazem, a gente fala aqui no Sorrindo em agradecimento a você, mas vai chegar no lugar certo, que é o Santuário do Pai das Misericórdias, que acolhe a todos nós e que tem ouvido o nosso clamor.
Ótimo. E olha, se o pessoal não pegou o endereço, pode visitar o site do santuário que tem as informações, tá bom? Santuário do Pai das Misericórdias, né? Daí você entra ali, você já pesquisa, já acha. Inclusive, já dá para fazer a visitação, né? Com o número de pessoas reduzidos, né? Mas tem missa o dia inteiro, em vários horários. Você pode descobrir ali no site do santuário também, tá Então, bom? o pessoal da região pode vir para participar. Pode vir, o pessoal às vezes está passando por aqui, né? Entre o Rio, São Paulo, Minas, né? O pessoal passando pode passar ali no santuário e também fazer as suas orações. Já separou a Bíblia aí? Eclesiástico 32. Hoje a frase é de São João Paulo II. Para todos nós, vai fazer bem ouvir São João Paulo II. Não se preocupe com suas falhas no que tentou fazer, mas no que ainda é possível realizar. Que espetáculo, hein, de palavra. Não se preocupe com suas falhas no que tentou fazer, mas no que ainda é possível realizar. Dia novo, nova oportunidade para sermos mais de Deus. Bora lá, vamos ouvir o Senhor para ficarmos melhores? Amém. Pedindo então o Espírito Santo através dessa canção. Vamos cantar juntos. Vem, Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem, vem, Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Peça que o Espírito Santo venha sobre você. Peça a Deus que te visite nesta manhã. O Senhor já está com você, já está te visitando. Mas quando nós oramos e pedimos a Deus, vem, visita, enche, é como se nós destrancássemos a porta, escancarássemos o nosso coração para Deus. Peça ao Espírito Santo, esse fiel amigo, esse doce companheiro, esse protetor poderoso. Peça a Ele que venha sobre você neste momento. Ele é alívio nas nossas angústias. Ele é a paz no meio das nossas perturbações. É Ele quem nos salva da loucura. Por graça de Deus, pela força do Espírito Santo, em muitas situações nós não enlouquecemos. Porque Ele é quem apazigua os nossos pensamentos. Ele é o abraço do Pai. O Espírito Santo é o beijo de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Mas ele só entra na vida e no coração daqueles que o convidam.
daqueles que para Ele se abrem, daqueles que verdadeiramente o desejam. Você nem precisa saber rezar muito bem para pedir que Ele venha fazer parte da sua vida. Porque Ele mesmo sabe que em muitas situações nós não sabemos orar como convém. Então peça ao Senhor, dá-me o Teu Espírito, Senhor. Mesmo sem saber orar como convém, dá-me, Senhor, o Teu Espírito. Vem sobre mim, Espírito Santo. Visita-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. E cante mais uma vez. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Amém. Eclesiástico, capítulo 32, versículos do 24 ao 28. Eclesiástico, capítulo 32, versículos do 24 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: Filho, nada faças sem reflexão. Nada faças sem reflexão. Não faça nada sem refletir. Filho, nada faça sem reflexão, e não virás a arrepender-te depois. Não andes pelo caminho da ruína, e não tropeçarás 2 vezes nas pedras. Não te metas por um caminho inexplorado, e não darás à tua alma ocasião de queda. Guarda-te de teus próprios filhos, e toma cuidado com os teus servos. Em tudo o que fazes, confia em ti mesmo, pois também isto é observar os mandamentos. Quem acredita na lei, na palavra de Deus, atende aos mandamentos. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Quem confia no Senhor não será prejudicado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E a tradução da Bíblia Ave Maria usa palavras um pouquinho diferentes. A tradução da CNBB diz: Filho, nada faças sem reflexão. A Bíblia Ave Maria diz: Meu filho, nada faças sem conselho. Nada faças sem consultar alguém mais sábio, mais experiente do que tu. Meu filho, nada faças sem buscar conselho, sem buscar uma luz para as suas atitudes. Nada faças sem refletir, e não virás a arrepender-te depois. Porque o que a gente faz sem refletir é causa de dor e de muito sofrimento. Agir sem pensar, em geral, gente, não dá certo. Eu digo em geral, né? Porque já ouviu aquele ditado que até mesmo um relógio quebrado dá a hora certa 2 vezes por dia, não é? Então, às vezes, a gente tem a sorte de agir sem pensar, e naquela ocasião rara,
acertar. Mas é 1 em 1 milhão. Todas as vezes que nós agimos sem refletir, isso só faz mal para nós. Isso só nos prejudica. Então, filho, nada faça sem reflexão, e não virás arrepender-te depois. Não andes pelo caminho da ruína. Não ande em caminho ruim. Não pegue uma direção que vai arruinar a sua vida. Se o caminho é ruim, se a obra é má, se para você avançar naquela direção, você vai ter que se perverter, não vá por ali, porque isso vai arruinar a sua vida. E diz aqui, olha, não ande por esse caminho e não tropeçarás 2 vezes nas pedras. Porque mesmo uma pessoa boa, santa, também tropeça. A palavra de Deus no Salmo diz que guerreiros fortes podem tropeçar. Que combatentes experientes também caem. Mas os que confiam no Senhor criam asas como águia. Correm sem se cansar, caminham sem se fatigar. Então, mesmo guerreiros experientes podem tropeçar. Mas uma pessoa que escolhe ir pelo caminho mau, ela não tropeça apenas uma vez. Ela tropeça na mesma pedra várias vezes. Ela não aprende com os próprios erros. Essa é a grande diferença entre uma pessoa sábia e uma pessoa estúpida. Uma pessoa sábia erra. Uma pessoa sábia não é infalível. Mas ela cada vez mais erra menos, porque ela aprende com os erros que comete. E a pessoa que se afunda no desespero, na desconfiança, que fecha os seus ouvidos para a palavra de Deus, a única capaz de assegurar a nossa felicidade. Que a palavra de Deus é a salvaguarda da nossa felicidade. Sem a luz da palavra de Deus, a sua felicidade é fraca e tem dias contados. Não é? Uma pessoa que não se deixa iluminar pela palavra de Deus, ela não aprende com os próprios erros. Ela está sempre caindo, sempre errando. Gente, como dá dó de algumas pessoas. Você já ouviu aquela expressão? A pessoa tem dedo podre? Não é? Já ouviu, Paula? E isso dizendo a respeito de companheiros e companheiras que a pessoa escolhe. Às vezes diz, essa mulher tem dedo podre. Porque ela nunca escolheu um namorado que preste. Um namorado fazia mal para ela, o outro que ela namorou, os inúmeros que ela namorou, os noivos que ela teve, os maridos que teve, porque às vezes teve mais de um. E todos eles parece que obedeciam o mesmo perfil. Aí diz que a pessoa está com o dedo estragado, porque o dedo é o que escolhe, né? O que aponta. Então só aponta coisa que não vai dar certo na vida dela. Porque não aprende com os próprios erros. Não aprende. Gente, quantos maridos estão sofrendo distante da sua família? Porque a esposa não aguentou mais, foi embora, levou os filhos. Porque aquele homem, apesar de ser um bom homem, afastado de Deus, não consegue mudar as próprias escolhas, sempre tropeçando nas mesmas pedras, sempre tropeçando no alcoolismo, tropeçando na droga, tropeçando na pornografia, tropeçando no adultério, nas inúmeras mulheres, tropeçando nas farras, nos vícios, tropeçando na violência. Sem a luz de Deus, nós vamos escorregar e vamos tropeçar sempre nas mesmas pedras. Por isso a palavra continua nos dizendo, não te metas por um caminho inexplorado, um caminho desconhecido. Então, olha, primeiro não ande pelo caminho que você sabe que é ruim. Essa é o primeiro conselho que a palavra que Deus te dá, a palavra de Deus dá a você.
Não ande por um caminho ruim. Aonde que está isso, Márcio? Não andes pelo caminho da ruína, porque vai arruinar você. Segundo conselho, não te metas por um caminho inexplorado. Por que você vai se meter em coisa que você não conhece? E aqui nós não estamos falando de coisas boas que a gente precisa conhecer, mas nós estamos falando de coisas duvidosas, onde o mal pode estar embutido. Porque essa palavra não se aplica, por exemplo, ao trabalho. Eu não vou me meter a fazer um trabalho que eu não conheço. Não, aí você se mete sim que você aprende, mas vai com cuidado. Porque tem trabalho também que é perigoso. Às vezes, ao se meter por ali, você pode não voltar com vida. Então, até nisso você tem que ter cuidado. Mas onde é que está esse conselho da palavra de Deus? Se você tem dúvida se isso é coisa boa ou se isso é coisa ruim que pode arruinar a sua vida, não vá por esse caminho. E você não vai colocar debaixo dos teus pés ocasião de queda. Não vai colocar, olha, não darás à tua alma ocasião de queda. Então, alma não tropeça em pedra, não tropeça em toco, tronco. Então, a palavra de Deus está nos falando exatamente disso, de coisas que podem levar a nossa alma a cair. Aquelas coisas que você suspeita que pode ter algo que não é bom por trás. Então, se você tem essa suspeita, leve em conta de certeza e não se meta por esse caminho e você não vai correr o risco de perder a sua alma. E quando se fala aqui de perder a alma, é perder a salvação, mas isso já tem consequências de imediato. A perda da sua alegria, a perda da sua felicidade. O demônio muitas vezes coloca diante de nós um caminho que nós não conhecemos, com o intuito de nos assaltar pelo meio desse caminho e roubar de nós uma coisa preciosíssima, a nossa alegria. Uma das primeiras coisas que o demônio faz quando ele tem a oportunidade é tirar a alegria de você. Deus dá alegria para a gente. Alegria mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Uma alegria que dinheiro nenhum desse mundo é capaz de comprar, porque é uma alegria preciosa, gente, é uma alegria poderosa. Uma alegria que nos levanta, que é força para a gente viver todos os dias. Uma alegria que nos faz enfrentar desafios inacreditáveis. Porque diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes você pergunta, como é que você conseguiu atravessar essa situação? A própria pessoa às vezes não sabe responder. Mas um homem de Deus, ao olhar para aquela situação, sabe. Ele conseguiu atravessar porque ele tem alegria no coração. Agora, quando o demônio tira a nossa alegria, nos levando por um caminho de erro, nos levando por um caminho de maldade, nos levando por um caminho ruim e que nos arruína, a primeira coisa que ele faz é nos assaltar para tirar a nossa alegria. Porque sem alegria você é uma pessoa fraca. Sem alegria você pode ter dinheiro, sem alegria você pode ter fama, sem alegria você pode ter muitos contatos, mas você será sempre uma pessoa fraca. Que a opinião dos outros vai derrotar você. Às vezes a opinião de gente sem expressão vai ter força de derrotar você. Porque sem alegria você é uma pessoa fraca. Você não consegue resistir ao comentário de uma pessoa. Sem alegria você é vencido pela fofoca. Uma fofoca que faz a seu respeito derruba você. Sem alegria você cai diante do comentário irritado do seu cônjuge. A pessoa falou sem pensar, a pessoa falou na hora da raiva. Mas como você não tem força, porque você perdeu a sua alegria, você deixou a tristeza entrar no seu coração, aquele comentário vem e derruba você, e derrota você. Aí você já começa o seu dia derrotado. E quando a gente começa mal uma coisa, você já viu quando a gente perde a mão numa coisa? Você está fazendo um bolo e você perde o ponto, aí desandou todo. Pode rapar, jogar no lixo, porque acabou. Não vai prestar. Às vezes a gente perde a mão logo no começo do dia. Porque está fraco.
E se você não buscar em Deus a graça do Espírito Santo, esse Espírito Santo que nós invocamos, para ele suscitar de novo em você a força de Deus, que sempre vem acompanhada da alegria, aquele dia vai estar perdido. Então, não te metas por um caminho inexplorado e não darás à tua alma ocasião de queda. Guarda-te de teus próprios filhos. O que essa palavra quer dizer? Que o filho da gente não presta, que a gente não pode confiar nos nossos filhos, que você não dependa absolutamente do seu filho. Que você dependa de Deus. Que você não coloque a sua segurança e o seu cuidado nas mãos de uma criança, nas mãos de um adolescente, nas mãos de um jovem. Esses dias eu estava cuidando de um lugar aqui da Canção Nova, e tem uma área ali que está mais reservada, não é para uso no momento. No momento não é para ninguém usar. Eu estava conversando com um rapaz, uma pessoa muito boa, não é? Que nem é da Canção Nova. Quando de repente chegou a filhinha dele, e do nada, no meio da conversa, ela vira para mim e diz: tio, eu fui lá naquele lugar. Nossa, coitado do pai. A cara quase caiu. Porque não é para ir lá. E parece que a criança procurou a oportunidade de contar justamente aquilo que não podia. E o pai todo desconcertado: eu falei para você que se você quisesse naquele lugar, você tinha que pedir para o tio. Eu falei: pois é, o lugar não está pronto. Ela é muito pequenininha. Tem que cuidar dela. Porque senão oferece perigo para ela. Por favor, não deixe. Entendeu por que você precisa tomar cuidado com seus próprios filhos? Porque às vezes até pela inocência deles é que vem a denúncia. A palavra não está colocando peso contra os nossos filhos. A palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos ser prudentes até mesmo com quem a gente confia. Até mesmo com a carne da nossa carne. A gente tem que ter prudência, a gente tem que ter cautela. E depois de falar dos filhos, fala: toma cuidado com os teus servos. E servo aqui, gente, era quase um escravo. Era uma pessoa que tinha que obedecer em tudo o seu senhor. Era mais do que um empregado. Era uma pessoa que estava sob a tutela daquele senhor, que estava sob os cuidados, que dependia daquele senhor para viver. Então veja, era um dependente. E a palavra de Deus diz: mesmo com essa pessoa que está sob as suas ordens, você precisa tomar cuidado. E em tudo que você faz, olha que conselho delicioso para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas é preciso que a gente seja cheio do Espírito. Em tudo o que fazes, confia em ti mesmo. Porque a gente hoje tende a viver o contrário. A confiar mais nos outros do que em nós mesmos. E olha, não se trata de uma autossuficiência não. Porque lá em cima, como é que a palavra de Deus nos manda começar? Pedindo conselho. Filho, não faças nada sem consultar, sem te aconselhar, sem refletir, sem rezar. Então não é fechar a pessoa na autossuficiência, mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos diz: se abra para buscar um bom conselho, se abra para buscar a luz de Deus, se abra para buscar uma instrução, ao mesmo tempo confia em você. Confia no homem de Deus que você é. Confia no que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Aprenda quem você é para você ter coragem de confiar em você mesmo. Porque isso também é observar os mandamentos. Você buscar a luz de Deus que fala no seu coração, você agir conforme a sua consciência, é também observar os mandamentos. Em tudo que fazes, confia em ti mesmo. O que esta palavra está dizendo? Escute a sua consciência. Só que tem gente que não ouve a si mesmo. Quando eu vou me entupindo de barulho, de agitação, de dissipação, eu sou incapaz de ouvir a voz de Deus que fala no meu coração, a voz de Deus que fala no coração de cada um de nós.
Então, o que fazer para a nossa vida não estacionar? O que fazer para a nossa vida ter direção? Como colaborar com o Espírito Santo? Se nós pudéssemos resumir numa frase o que esta palavra, a palavra de Deus está nos aconselhando, essa palavra, essa frase seria: não seja louco, não seja sem juízo, não seja um entrão sem inteligência, não seja intrometido. Não enfie o seu nariz aonde você não é chamado e aonde vai só trazer perigo e tristeza para a sua vida. Poderia substituir por tantas outras frases. Não vá chafurdar no pecado. Não vá rolar na lama da ruindade. É isso que essa palavra está nos dizendo. Não ande pelo caminho da ruína. E você não vai tropeçar, não é? Mas como é difícil, né, gente? Como é difícil a gente não pegar o caminho desconhecido, o caminho perigoso, porém é atraente. Quando a Sagrada Escritura fala do maligno, ela diz que ele se traveste em anjo de luz. Por que ela diz que ele se traveste em anjo de luz? Porque apesar de ser uma coisa medonha, Satanás é extremamente sedutor. Ele procura puxar a pessoa para o caminho do erro. E mente, para isso ele mente. Ele convence a pessoa que aquilo que não presta vai trazer felicidade para ela. E olha quanta gente experimentou tristezas inimagináveis por causa disso. Esses dias eu estava com meu filho, com a minha esposa, e nós precisamos pegar um Uber. E aí nós fomos conversando com o motorista do Uber, e aí conversando com ele, descobrimos que ele tinha um filho, o nome é quase igual ao do meu filho, e ele muito jovem. Daqui a pouco nós descobrimos que já era o segundo relacionamento dele, que a esposa o tinha deixado, e que por isso agora ele não morava mais com o filho. Eu achei que era interessante que o meu filho escutasse, então eu fiz um inquérito ali no carro, com jeitinho, procurando ser gentil, mas eu fui perguntando: e aí, foi você quem a deixou ou foi ela quem te deixou? Ah, foi ela quem me deixou. Mas por que ela te deixou? Ah, porque eu fui estúpido. Ele falou: eu fui um idiota. Eu achei que eu poderia manter 2 mulheres ao mesmo tempo. Então, foi mais de 1 ano sem uma ter o conhecimento da outra. Aí ele falou: aí eu sofri um acidente com a moto, fui internado no hospital, fiquei em coma, muitos dias apagado. Enquanto eu estava ali em coma, as minhas 2 mulheres se encontraram no hospital para poder buscar notícias. Aí eu brinquei com ele, falei assim, e os médicos, claro, muito atentos, não deixaram nenhuma das 2 sozinha com você no quarto, né? Para elas terminarem o serviço, desligar as máquinas. Eu falei para ele, e aí, como é que foi, meu amigo, quando você voltou? Ele falou: Márcio, que sofrimento, que tristeza. Aí eu perguntei para ele: nessa situação toda que você viveu, o que foi mais difícil? O que foi mais sofrido? O mais difícil foi viver com as 2. Porque parece, num primeiro momento, que pode ser uma coisa atraente, que o demônio põe isso na cabeça de muitos homens, que é atraente ter mais de uma mulher. Não, ele reconhece, e nós não estamos falando de uma pessoa de igreja, não. Ele reconhecia que o maior sofrimento para ele era viver essa dicotomia, essa divisão entre 2 relacionamentos. Era não ter vida para poder ter aparência. Um caminho, gente, fadado ao fracasso, um caminho desgraçado, um caminho de ruína.
Porque depois do que aconteceu, porque a situação veio à luz, né? Graças a Deus ali teve uma libertação para ele, porque já não precisava mais mentir. A esposa não quis mais ficar com ele. Agora o segundo sofrimento, a distância em relação ao filho. Ele dizia para mim, como é difícil. Depois todos os perigos que vieram a partir dessa situação, porque fica mágoa, né? No relacionamento ferido assim. Ele disse que ele passou por situações de quase ir para a cadeia, porque não tinha dinheiro para poder pagar a pensão. E se você não paga a pensão, é cadeia. E num primeiro momento, o inimigo maligno faz a gente olhar para uma situação como essa e ela parecer prazerosa, atraente, uma aventura. Não, isso aí não é uma aventura, isso é um caminho de inferno terrível na vida da pessoa. De ruína. Um caminho, como é, Paulo? De ruína. Um caminho de ruína. Não entre por esse caminho. Não se deixe enganar. Não vá por aí por causa de não resistir à tentação da curiosidade. Aí eu quero experimentar esse caminho. A palavra de Deus nos diz que não há alegria, não há sabedoria, não há felicidade na experiência do mal. Isso está no livro de sabedoria, da Bíblia. Não há felicidade, alegria e boa experiência na experiência do mal. O mal não agrega nada a nós. O que espera a gente? Só tristeza. Então, como resistir a essa tentação que só traz problema? A palavra de Deus nos explica aqui. Não faça nada sem pedir conselho. Reflita no seu coração. Ouça a voz de Deus na sua consciência antes de você tomar a decisão. Vai se aconselhar com gente boa, com gente santa. Você não conhece nenhuma pessoa santa? Precisa conhecer. Não é? Os entojos o demônio já põe no caminho da gente. Então vai procurar alguém bom, que preste, que tenha inteligência, que seja sábio, que possa ajudar você. Eu fico tão feliz quando eu chego numa cidade e descubro que lá tem um monastério. Um mosteiro. Quantos daqueles monges que vivem uma vida piedosa de oração são pessoas sábias e boas para aconselhar. Muitos deles, você não sabe, falam várias línguas, inteligentíssimos, grandes empresários, pessoas que já tiveram muito dinheiro, pessoas que vêm de família abastada, muito cultos, mas também pessoas muito simples, pessoas pobrezinhas, mas que buscaram a sua sabedoria em Deus. E é engraçado, né? Às vezes Deus inverte a balança. Às vezes aquele que tinha menos cultura, lá dentro do mosteiro se torna o mais sábio. Quantas pessoas ali boas para poder aconselhar você. Mas aqui na cidade não tem mosteiro. Mas na sua família, às vezes, tem gente que, olha, Já passou uns maus bocados na vida e já aprendeu muito e se tornou uma pessoa boa, santa. Se você me permite um parêntese no conselho, sempre que seja uma pessoa de Deus. Que seja uma pessoa de Deus. Para você buscar conselho, tem que ser uma pessoa de Deus. Uma pessoa que tem o seu coração em Deus. Então a palavra nos diz, não faça nada sem reflexão, para você não vir a se arrepender depois. Seja pronto para ouvir, a fim de entender. Então, para você ser pronto para ouvir, você tem que desacelerar uma outra coisa. Você tem que desacelerar as respostas. Pronto para ouvir e lento para dar resposta. Quem é pai, quem é mãe tem que aprender essa sabedoria, gente. Nós temos que ser prontos para ouvir e lento para dar resposta. Filho veio falar? Para e ouve. Escuta, deixa o filho falar. Ah, mas ele está falando a mesma coisa. Aí
a gente percebe que tem pai que fica falando por cima do filho, brigando com o filho. Sabe por quê? Tem medo de ser convencido pelos argumentos do filho. Então grita, fala por cima, diz eu não quero te escutar, porque tem medo de ouvir. Seu ouvido vai cair se você escutar? Deixa falar. É tão ruim quando a gente quer falar e alguém interrompe a gente, não é? Não sei se você gosta disso. Eu odeio. Detesto. Às vezes aquilo que eu estou contando, a pessoa fica interrompendo, até paro, não falo mais, não termina a história, que a pessoa não quer ouvir, a pessoa não sabe ouvir. Se a gente se sente assim quando a gente é interrompido, por que a gente fica interrompendo as outras pessoas? Deixa a pessoa falar, sobretudo se a pessoa não estiver bem, deixa ela falar porque ela está desabafando. Deixa a sua esposa falar, deixa o seu marido falar. Mas ele fala, me irrita. Então se eduque para se controlar. Deixe seu filho falar. Você não precisa responder na hora. Depois que a pessoa falou, disse tudo o que ela tinha de dizer, pede um tempo para você pensar. Diz, isso aqui eu preciso pensar. Hoje eu assumi um cargo de responsabilidade aqui na Canção Nova. Mais responsabilidade, né? E muitas vezes os meus irmãos vêm me perguntar algumas coisas. E dependendo do que eles me perguntam, eu digo, eu não tenho resposta para isso, você espere que eu preciso conversar com aqueles que estão comigo, eu preciso conversar com o Wanderson, eu preciso conversar com o Lúcio, e aí eu dou uma resposta para você. Porque essa mania que a gente tem de querer resolver tudo por nós mesmos e assim... de bate-pronto. Não. Quantas vezes eu procurei o Wanderson e o Lúcio para a gente conversar sobre uma situação e a primeira coisa que a gente fez foi rezar. Quanto mais séria, mais delicada a situação, menos a gente tinha que conversar sobre ela e mais ouvir a Deus. Então nós rezávamos, ouvíamos a Deus e depois, confiando que Deus iria nos inspirar, nós nos debruçávamos sobre aquela situação até chegar a um discernimento. E olha, muitas vezes o discernimento não era nada que estava primeiramente no coração de um dos três. Não era o que estava no meu, não era o que estava no do Wanderson, não era o que estava no do Lúcio. Do discernimento, Deus nos fez ver uma resposta que sozinho nenhum de nós havia alcançado. Então pede um tempo para pensar, pede um tempo para rezar. Vai lá, pensa, reza, reflete, né? Precisa fazer isso com tudo? Não, se você sabe, responde. Tem coisa que a gente sabe, já foi discernido, já foi decidido, a coisa já está clara para você. Aí você não tem que ficar pedindo tempo para pensar. Se você sabe, você responde, mas se você não sabe, segura a língua. Se você naquela hora de nervoso, você não sabe quais serão os frutos do que você vai falar, segura a língua. Nem que para isso você tenha que pôr a mão na boca e tapar. Segure, porque senão vai ter consequência que você vai se arrepender. Está escrito aí, a palavra de Deus nos diz. Para que você não venha se arrepender, porque língua solta diz o que não deve. Fala o que não deve, não é? Solta palavras sem controle. E às vezes isso é tudo o que o adversário estava esperando para nos acusar, um deslize. Às vezes tudo que o inimigo estava esperando era que você falasse para poder pegar você nas suas palavras. Eu atendi oração de libertação durante muitos anos. Muitos anos. E eu já vi pessoa endemoniada. E eu asseguro para você que isso não é uma alegoria, não é uma maneira romântica que a palavra de Deus tem para poder dizer sobre problemas mentais que as pessoas tinham. Esses problemas espirituais em que a pessoa fica possessa existem. E às vezes quando você está ali rezando, aquele negócio que estava na pessoa, não é que ele entra na pessoa, aquele negócio que já tinha entrado na pessoa, que está escondido nela, na hora da oração, Deus
puxa ele para fora para arrancá-lo. Aí ele aparece. Não é que na oração ele entrou na pessoa. Não, na hora da oração é igual um verme. Ele foi colocado às claras para ser arrancado. É igual um berne. Que você só vê um caroço, você não sabe o que é, mas na hora de tirar tem que apertar para aquele negócio sair. E quando você aperta um berne numa pessoa, ela geme, ela grita, ela se contorce porque dói. É igual, gente. E na hora que aquele negócio resolve sair, porque Deus faz com que ele saia, ele também resolve falar. E às vezes ele quer falar com você. E já teve várias situações que eu estava rezando pela pessoa e o demônio queria falar comigo, queria falar para mim, dizer coisas para mim. E sabe qual é a primeira coisa que a gente aprende quando nós rezamos por pessoas que estão nessa situação? Que quando você estiver atendendo a oração, você não conversa com o demônio. Você não dá ouvidos ao que ele diz. Você não fica fazendo pergunta para ele. E você não conversa com ele. E eu tenho aplicado isso a muitas situações da minha vida. Porque às vezes num grupinho, numa rodinha de pessoas, e às vezes até num aglomerado de pessoas que estão reunidas para coisas sérias e importantes, ali tem 3 vozes que falam. Fala a voz de Deus, fala a voz do ser humano, o espírito humano, e fala o demônio. Às vezes numa reunião, às vezes até numa reunião em que as pessoas rezaram antes. Deus fala. As pessoas também falam, cada um trazendo seu parecer, as suas ideias, não é? Mas são coisas assim neutras. Não são inspiradas por Deus, mas não são ruins. Às vezes prestam para alguma coisa, mas em geral não tem muita solidez não. Mas também fala o maligno, para suscitar discórdia, para suscitar divisão. Quando o demônio fala, vem sempre com uma roupagem bonita, às vezes disfarçado de justiça, às vezes disfarçado com bons argumentos, mas você percebe que na alma daquela palavra está um espírito de divisão. O que a gente faz com isso? No nosso coração a gente repreende aquele espírito. E essa ordem a gente pode dar dentro do coração. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, espírito de discórdia, espírito de divisão, espírito de confusão. Mas na prática, qual é a sua atitude? Não bata a boca com o demônio. Não bata a boca com quem está procurando arrancar de você alguma coisa para poder usar contra você. Em muitas reuniões de empresas, inclusive, tem gente que tem uma técnica, que é fazer o adversário falar muito, para que nas palavras dele ele deslize, e assim ele se torne desacreditado. A gente precisa deixar de ser ingênuo. Eu não posso ser ingênuo, você não pode ser ingênuo. Uma pessoa de Deus vai se tornando sábia com o tempo. Nós precisamos ter essa sabedoria. E é pelo que a gente fala que a gente é honrado. Mas também é pelo que a gente fala que a gente passa vergonha. Gente, eu tenho que reconhecer, em grande parte, o que eu sou honrado hoje é pelas coisas que eu falo aqui no Sorrindo para a Vida. Então tem gente que tem carinho, tem apreço por mim por causa das coisas que eu falo. Mas eu também preciso confessar para você que as grandes vergonhas da minha vida foram por causa das coisas que eu falei. Outro dia eu digitei uma mensagem, enviei a mensagem, aí depois eu fui lá para apagar, não dava mais para apagar. Quem nunca? Falei, Jesus, não era nada demais, nada escandaloso, mas eu fui precipitado, respondi sem refletir e acabei sendo injusto num comentário que eu fiz. E eu pensei, quanto tempo, Jesus, que eu não fazia isso. O que eu fui falar? E eu estou equivocado. Que tristeza. E aí a outra pessoa nem respondeu. E aí passado um tempo eu fui olhar lá aqui de novo, dias.
Eu sofrendo por ter dito aquilo, eu fui olhar de novo. Aí eu olhei de novo. Gente, que alegria. Mandei para o número desativado. A pessoa tinha 2 números, aquele número estava desativado. Aquela mensagem caiu no vazio. A vergonha ficou só comigo. Mas eu olhava para aquilo que eu tinha escrito e pensava, olha aqui, ó, pelas palavras da gente, a gente passa vergonha. Ia prejudicar alguém? Não ia prejudicar, gente. Mas eu ia passar vergonha. Porque falei sem refletir. É pelas palavras que a gente é salvo e pelas palavras que a gente é condenado. Porque calado até um lerdo passa por inteligente, por prudente. Se você achar que você não é uma pessoa muito inteligente, vou te dar um segredo para você passar por inteligente. Fica calado. Fica calado, fica quieto. As pessoas vão olhar para você, vão ficar desconfiadas, vão falar assim, isso deve ser inteligente, né? A gente fala as coisas, ele não fala nada, ele reflete, ele pensa, não é? Então, calado, até um tapado passa por inteligente. Mas daí, quando a pessoa abre a boca, você percebe que é só uma pessoa sem noção. Então, a gente tem que ter cuidado com a língua, porque a língua leva a gente à ruína, como diz esta palavra. Não é? Não andes pelo caminho da ruína. Tem gente que se impressiona, gente, com tudo que ouve. E vai lá se meter no meio da confusão. Quando a gente vive em comunidade, como é o meu caso, como é o caso da Paula, da Valdênia, do Elias, não é? Nós temos que ter um filtro imenso para a gente não levar em consideração 90% das coisas que a gente ouve. Quando a gente vive em família, você tem família? Você tem que ter um filtrão para você não levar em consideração 90% das coisas que você ouve. Senão você vai se impressionar e vai se meter em confusão por causa de coisas que as pessoas te contaram sem pensar. Sem ter certeza se era verdade. Aí lá vai você se intrometer no que você não deve. Não seja intrometido e você nunca será desrespeitado. Todo intrometido vive sendo de gente fofoqueira. Olha, é interessante, às vezes o fofoqueiro, ele se sente, sabe? Ele acha que ele manipula as pessoas, ele acha que ele passa para as pessoas com ares de que ele sabe tudo. Gente, o que o fofoqueiro não sabe é que ele tem fama de fofoqueiro. Ele tem fama, todo mundo fala, fulano é fofoqueiro, e ele não sabe que ele tem essa fama. Ele acha que ele vai construindo uma rede de pessoas que ele está manipulando. Ele tem fama de fofoqueiro, ninguém comenta perto dele algo que vai expor a própria pessoa que está comentando. Comenta dos outros. Eu vou falar para você, que coisa triste a gente ter fama de fofoqueiro, a gente ter fama de intrometido. Você precisa se valorizar se você quiser que os outros deem valor a você. Olha o que essa palavra diz, para você aprender a confiar mais em você mesmo, não é o que está aqui, ó. Em tudo o que fazes, confia em ti mesmo. Confia em você. Mas no você que tem um relacionamento com Deus, na parte da sua vida onde você vai diante de Deus para pensar, para refletir, para buscar conselho com gente boa, com gente santa, com gente de Deus. Você precisa se valorizar, porque se você não se valorizar, se você se desvalorizar pela fofoca, as pessoas vão te desprezar. Ame sem medida, mas não se gaste à toa. Ame todas as pessoas que Deus colocar no seu caminho, mas não desmereça a sua imagem, sabe? Tenha pudor. Sabe o que é ter pudor? É você guardar em segredo o que é sagrado. Isso que é pudor. Por que a gente usa cueca, as mulheres usam calcinha, e por cima da roupa íntima a gente põe uma calça? Isso se chama pudor. Não é porque o órgão é feio, não é porque o órgão é desrespeitoso. É para guardar em segredo o que é sagrado. É um maior cuidado com aquilo que é precioso para nós. Porque é instrumento de vida. Os genitais que a gente tem é a perpetuação da nossa família. É a maneira como a gente colabora com Deus na criação do mundo.
não é? Você é sagrado. Você ter pudor é guardar em segredo o que é sagrado. Você é sagrado e a gente nunca deve ser vulgar. Humilde sim, vulgar não. Humilde sim, capacho não. Vá onde as pessoas te querem e você vai ser bem sucedido. Não é? A palavra de Deus está dando para nós aqui, olha, um caminho de felicidade. Às vezes a gente se mete onde a gente não é chamado, a gente assume responsabilidade que não é nossa, e até mesmo querendo ajudar. E aí a gente vai sem ser enviado. Depois a gente escuta desaforo. Aí a gente fica triste. Quem se compromete pela própria iniciativa, sabe, quando erra, todo mundo cai em cima da pessoa. Ninguém te mandou ir lá, você foi porque você quis, você se meteu onde você não era chamado, aí você erra, todo mundo cai em cima. E quando você acerta, você não recebe nenhuma gratidão, porque a pessoa vira para você e diz, ninguém te pediu, você fez o que você quis. Ninguém pediu isso para você. O intrometido, ele é alvo de pedrada, ele é desprezado, né? Metido onde ele não deve, ele acaba sendo colocado de lado. Então, corrija a sua rota. Não pegue o caminho da ruína. Corrija a sua rota, veja o que Deus te pede, veja onde Deus te envia e vai por esse caminho, que vai ser muito melhor para você, para mim, para todos nós. Bendito seja a palavra de Deus que nos ama e nos dá bom conselho, para a gente viver bem esse dia de hoje. Bom demais te ouvir, Márcio. Dá para ouvir o dia todo, né, gente? Bom demais. E Eclesiástico sempre certeiro, né? Ah, maravilhoso. Direto. Depois vocês podem pegar ali esse capítulo todo. Eu fui vendo ali as direções que o Senhor vai dando para quem teme o Senhor. Então, significa que nós não estamos sozinhos e que nós temos direção, né? Então, muita reflexão. Fui ali circulando algumas palavras muito importantes que o Márcio foi falando. Deus nos chama aqui de filho, de filha. Nos convida a refletir, nos guardar e aquela intimidade, né, com Deus, para aí poder confiar em nós mesmos. Somos de Deus, o Senhor fala conosco sim, e fala de que forma, Paula, que jeito que eu vou escutar o Senhor? Calma, no silêncio, nos irmãos, na música, na palavra, na partilha, buscando as pessoas de vivência, sábia, com intimidade do Senhor. Tanta coisa boa hoje, né? Agora você pode já aproveitar esse momento e pedir a Deus a graça que você precisa para este dia. Senhor, eu preciso viver esse dia em Ti, eu quero viver esse dia em Ti. Manda a graça do Teu Espírito Santo sobre mim, sobre nós que estamos aqui no Sorrindo para a Vida, sobre todas as pessoas que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Peça para você, vem Espírito Santo, vem graça de Deus sobre nós. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio, só em Deus encontro a paz, só em Deus encontro refúgio, só em Deus, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Então significa, Senhor, que a melhor escolha que nós podemos fazer nessa manhã é ficar contigo. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor visita todos nós nessa manhã para nos curar como filhos amados. O Senhor nos ama e
por isso o Senhor nos quer bem, quer felizes, quer no caminho correto, para a gente não cair em ruína. Então, você que já percebeu algumas situações aí, vá agradecendo ao Senhor pelas direções que Ele foi te dando. Obrigada, Senhor, porque já percebo algumas coisas que preciso melhorar, refletir mais. Obrigada, Senhor, por essa visita delicada. Obrigada por esses conselhos que o Senhor me deu nessa manhã, tão diretos, tão bons. E coloca no nosso caminho, Senhor, as pessoas que são tuas, para que também a gente encontre a tua vontade. Que eu busque o Senhor logo cedinho, né? Gostei demais, Val, a partilha do Márcio. Hoje é aquele dia que a gente coloca o asterisco em cima do caderninho, viu, Márcio? Eu e a Val, tem umas meditações aqui que a gente põe os asteriscos, assim. Hoje foi. Vontade de ouvir mais o Márcio. Graças a Deus. Porque a gente vai vendo que na palavra Deus tem direção para nós, né? Sempre. Palavra que ilumina os nossos passos. Na verdade, é na palavra que está a direção para nós. Sem a palavra, a gente fica desnorteado, né, minha gente? Isso. Fica batendo cabeça. Gente, a Luciana Júnior mandou a foto da cozinha dela e do café da manhã. Ai. Café da manhã? Dei um zoom na garrafa de café isso é dela. tortura para nós aqui. E nas bolachas que tem, vou mostrar para vocês. Vi que tem um queijo também, né, Luciana? Mas eu quero mostrar mesmo, são os panos de prato, Márcio. Olha aqui, ela tem na casa dela os panos de copa, né, da Canção Nova. Tem o avental ali também da nossa linha de casa e cozinha. Mas olha só, segura aí, hein, Pio? Vou subir para mostrar para vocês da mesa do café da manhã. Foca no café, né, Val? Mineiro é um problema, gente. Ai, gente. Não pode ver um cafezinho, né, Val? É a Luciana, o esposo se chama Dalma. Volta lá, porque a Toalha de mesa e toalhas de copa, tudo da Canção Nova. Exatamente. Palavra de Deus ali, ó. Senhor. Eu tenho essa toalha, acho linda, gosto demais dela. Clarinha. Muito bonita. Lindo, lindo. E o capricho da mesa montada. Capricho, a mesa montada. E a família já chega, já recebe a palavra de Deus. Tem uma frase aí Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, é isso mesmo. Mãe e pai decidido ali, entendeu? Já passando Beijo o para recado. eles, obrigada mesmo por compartilhar conosco. Quero abraçar todos que estão mandando as fotos e falando, Val, mostra as minhas fofuriças, porque não dá tempo de mostrar todas, mas eu quero mostrar aqui a família do Edmilson de Moura, e ele conta também por que ele ajuda a Canção Nova. Então eu começo mostrando ele, que ele está de lançamento, ele está com a camiseta que eu usei ontem, que é de São Francisco, onde eu verode que eu leve o amor. O filho dele está com a camiseta do Pai das Misericórdias, família linda, viu, Edmilson? Linda mesmo. Muito, muito obrigada por compartilhar conosco. E ele mandou a foto, mas mandou também um testemunho. Ele diz, oi Val, boa tarde, sou Edmilson, hoje tenho 37 anos de idade, casado com a Shirley e pai do Mateus, que a gente viu ali na foto, que tem 5 anos. Ele diz, eu sempre fui de caminhada na Igreja Católica, mas andei muito afastado de Deus, cometendo muitos pecados graves, os quais, somados a outros fatores, me levaram a uma depressão por volta dos meus 30 anos de idade. Nos últimos 7 anos, eu venho enfrentando esta depressão. No período, foi inúmeras consultas médicas, tomei medicamentos muito fortes e caros. Cheguei a gastar por mês R$700 só com medicamentos, sem contar as consultas com psiquiatras e com a minha psicóloga. E este ano, então, veio a quarentena por causa do Covid. Nos últimos 6 meses, minha vida de oração e minha vivência da palavra, unidos ao Sorrindo para a Vida, mudaram a minha vida para melhor. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova, porque realmente não tem preço. Estou apenas com uma medicação fraca só para dormir e mantive minhas consultas com a psicóloga porque ela tem me ajudado muito. Então não foi só questão de economia financeira, mas foi graça de Deus mesmo sendo derramada na minha vida. Sou muito grato à minha família e aos meus amigos, que me ajudaram muito. E sou muito grato à Canção Nova, especialmente ao Sorrindo para a Vida, por nos tornar pessoas melhores todos os dias. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, Edmilson. Nós vamos conhecer também o testemunho da Isis.
E ela conta por que ela ajuda a Canção Nova, a diferença da Canção Nova na vida dela. Ela diz: oi Val, bom dia, sou da cidade de Aruana, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Já enviei um pequeno testemunho, mas hoje eu vou explicar melhor. Eu tenho um caso de amor com a Canção Nova, que jamais esquecerei. Em 2017, meu filho foi diagnosticado com um câncer no testículo esquerdo. Quando soube, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que em 30 dias eu perdi 12 quilos. Eu estava completamente desnorteada e sem rumo, sem saber que rumo tomar. Sou da área de saúde, mas naquele momento eu não via nada na minha frente. Mesmo assim, com a ajuda dos amigos do hospital onde sou lotada, onde ela trabalha, ele foi atendido por oncologistas e a Via Crucis começou. Eu estava arrasada, não tinha condições de nada. Meus amigos foram me ajudando e ele começou o tratamento que seria longo, penoso. Nesse interim, uma amiga me falou da Canção Nova e disse assim que eu assistisse à missa de quarta-feira no Santuário do Pai das Misericórdias. Val, logo na primeira que eu assisti, o padre Roger Luiz, nos últimos minutos do término, disse assim, que Deus mandava-o dizer que um rapaz que estava com câncer no testículo esquerdo estava sendo curado. Levantei do sofá, fui até a TV de joelhos no chão e coloquei a minha mão na TV e chorei, porque senti que era do meu filho que Deus estava falando. Nesse momento, a minha amiga vizinha, que também assistia à missa, ligou no interfone e disse: Dona Isis, o padre Roger está falando com a senhora. É para o Rodrigo esta palavra. Enquanto isso, os exames andavam e há pouco tempo a médica chamou dizendo que fez uma junta médica para avaliar o caso dele. Que ele nem precisava de radioterapia, nem de quimioterapia, nem de tomar remédio nenhum. Apenas um acompanhamento de 6 em 6 meses. Val, meu filho foi curado. Ele está curado, está trabalhando, levando uma vida normal. Aqui não se fala mais dessa doença, porque foi arrancada por Deus do nosso meio. De lá para cá, nunca mais deixei de assistir a Canção Nova. Acordo com Sorrindo para a Vida, as palavras do Márcio são maravilhosas, vocês são maravilhosos. Padre Adriano, ela disse que não perdeu nenhum programa. E ela encerra dizendo, sou sócia e vou aí com meu filho no santuário agradecer esse milagre. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Por isso que eu ajudo a Canção Nova. Coisa linda, gente. Esse Deus maravilhoso foi quem me encantou quando eu tinha 14 anos de idade. E apaixonado por Ele, naquela altura, resolvi dar a minha vida a Deus. Por situações como essa, que eu, na minha juventude, testemunhei. E continuo testemunhando. E quero dizer para você que o nosso Deus não faz todos os nossos caprichos, mas Ele é um Deus de milagres. E que quando nós confiamos nele, se nós não recebemos exatamente o que pedimos, nós recebemos muito mais. Às vezes recebemos aquela cura física que nós suplicamos a Deus, mas às vezes nós recebemos salvação, que é muito mais do que qualquer cura física. Louvado seja Deus por você, que tem feito essa descoberta desse Deus maravilhoso. E eu termino aqui dizendo para você, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que a Canção Nova é de Deus. É de Deus, é por isso que nós dedicamos a vida aqui na Canção Nova, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Mas vamos mostrar o resultado? Já chegou aqui dos esforços de toda essa família linda, né? Que participa com a gente, que manda seu testemunho aqui para nós pela Val. Nós alcançamos até o dia de hoje 13%, minha gente. Faltando então 87%. E aí os dias pela frente desse mês que já somando, já está chegando o final do ano, mas daqui a pouquinho é Natal, né? Então nós estamos nos 3 últimos meses do ano, então a gente já recorda a todos que amam a Canção Nova, esse cuidado que a gente sempre tem com os meses de outubro, novembro e dezembro. Agradecendo a todos que já ajudaram esses 13%. Graças a Deus.
Gente linda. Márcio, olha que legal. A gente esqueceu de contar desde o dia primeiro. Está indo para o sócio um presentão. Porque assim, o que a gente pode fazer para agradecer também, né? Então, eu e o Márcio participamos da confecção desse livro, né, Márcio? Sim. Junto com a equipe. Claro, quem fez mesmo foi a equipe ali do Davi, da editora. E o Joel, o pessoal do Clube da Evangelização, quero mandar um parabéns para eles. Estou mostrando aqui para quem está em casa o livro que nós estamos enviando, um folhetinho, né, Márcio? Com várias orações. E ele chama assim, Agindo Deus, quem impedirá? Presente, com várias orações para os sócios, tá? E, Paula, tá indo para quem? Para todos os nossos sócios. É aniversário de 40 anos do Clube da Evangelização e pensamos assim, aniversário do clube, vamos mandar presente para os sócios da Canção Nova. Exatamente, porque você faz parte do Clube da Evangelização. Você tenha entrado ontem, ou você tenha sido o sócio número 1 da Canção Nova, você está fazendo esses 40 anos, porque você faz parte da turma do Clube da Evangelização. Verdade. Então, nada mais justo do que presentear a todos que estão fazendo esse aniversário com aquilo que a Canção Nova oferece de melhor, Deus. E enquanto nós rezávamos, o Senhor nos deu essa inspiração que nós queremos fazer chegar em cada lar, em cada casa, porque afinal de contas, como diz a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Na sua casa, na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? E ao mesmo tempo, é um diplominha aqui para aqueles que estão fazendo seus 40 anos no Clube da Evangelização. Mas, Márcio, eu ingressei ontem. Ingressou, está fazendo 40 anos junto, você faz parte da família. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Depois, nos outros dias, a gente explica melhor dentro as orações lindas que estão ali, viu, de presente para você. Quero agradecer, então, a todos os sócios que já recebendo o seu boleto duplo nesse mês, estão participando com o boleto da manutenção e com o boleto do Algo a Mais, a sugestão do Algo a Mais, no valor de R$20. Muito obrigada, viu? A todos que estão participando. Paula, não recebi ainda meu boleto, não tem problema, acesse aí contas.cançãonova.com ou então, não sou sócio ainda, mas gostaria de me tornar um sócio, pode ligar para a Canção Nova, 12-3186-2600. Mas chegou ao final de Sorrindo para a Vida, obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço, Paula. Todos nós, viu, gente, participando aí da ação desses últimos meses, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Garanta a doação que você já tem feito e se empenhe para você ajudar com esse algo a mais, com o boleto extra, esses R$20, porque isso vai se transformar em evangelização. É você com a Canção Nova levando Deus a muita gente. Que Deus te abençoe desde já e que esse Senhor que não se deixa vencer em generosidade faça você experimentar os frutos dessa decisão. Bom demais. Ô, Val, Deus lhe abençoe, viu? A gente encerra com um beijinho. Olha só, quero mandar um abraço para todos que participaram. A gente não consegue mostrar aqui a foto de todo mundo, mas tem uma criança linda. A mamãe nem colocou o nome dela aqui na foto e nem no e-mail, mas ela tá mandando um beijinho para todo mundo. Eu encerro com essa imagem. Ela tá com a medalha das duas cruzes. Beijinho para você, querida. Que fofa. Obrigada. Deus abençoe, gente. A gente segue sorrindo para a vida. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Deus Amém. te abençoe. Elias, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Deus te abençoe Amém, muito, viu, a sua nós missão. todos. Hoje está imperdível o jornalismo da...